vários tipos de otites, né? Tem a otite externa, a otite média e também a otite aguda e a otite crônica, tá? A otite externa é basicamente a otite da pele do conduto auditivo externo, tá? Então, ela é só a parte externa da orelha, tá? A orelha externa. Então, essa otite, basicamente, ela é uma inflamação ou uma infecção da pele do conduto e pode acontecer tanto em crianças quanto em adultos, tá? Em crianças, pode acontecer com o uso de cotonetes, por exemplo, né? E também as crianças que têm problemas de dermatites na pele, né, do conduto, então pode ter. E também em casos de piscinas também pode ocorrer. Apesar de acontecer em adultos também, a otite não é comum nessa faixa etária e pode indicar outros problemas, como explica a médica Cleonice Irata. Própria anatomia do adulto, não é comum você ter otite média, né? Por exemplo, a não ser que você já tenha um histórico de uma otite crônica, né? Então, raramente você vai ter uma dor de ouvido por otite num adulto saudável, tá? Então, você tem que diferenciar essa dor de ouvido. Você pode ter, então, uma otite externa porque você manipulou, porque você traumatizou o conduto. Você pode ter uma otalgia, né, uma dor de ouvido, às vezes até por um problema da articulação temporomandibular. Por exemplo, pacientes que têm bruxismo, pacientes que apertam muito, né, a arcada dentária podem ter dor. E a sensação é dor de ouvido, entendeu? Então, a primeira coisa que precisaria fazer é você diferenciar, no adulto, principalmente, diferenciar a origem dessa dor de ouvido. Os cotonetes são um grande aliado na limpeza da orelha, mas, se não forem utilizados corretamente, podem aumentar o risco de otite ou até mesmo causar a perda da audição. O cotonete você deve usar somente para limpar o pavilhão, se você quiser, né? Senão você nem precisaria usar o cotonete nem para isso, né? E o cotonete é um vício, né? Quem começa a usar, muitas vezes não consegue parar de usar. Então, ele sente que fica úmido, sente que tem alguma coisa e começa a usar o cotonete. E aí acaba virando um vício, e esse vício pode irritar a pele do conduto, ou muitas vezes você tem ali um cerume, que aí você pode empurrar em vez de você conseguir remover. Daí acabam tendo, né, aquela rolha de cerume que acaba se acumulando no fundo ali do conduto auditivo e pode, muitas vezes, trazer quadros de dor ou trazer quadros, inclusive, de perda auditiva, né? Perda auditiva pela presença do cerume. Para as crianças, a doutora traz dicas do que fazer para evitar a infecção. Então, criança, por exemplo, não tomar uma madeira deitado, tá? Não chupar chupeta, não chupar dedo, né? Evitar assim, sempre manter a via aérea limpa. Na criança é esse o cuidado maior.